Capítulo 5. Com o tempo, todas as tribos de Israel vieram a Davi, a Hebron, e disseram: Eis que nós mesmos somos teu osso e tua carne. Tanto ontem como anteriormente, quando sucedia que Saul era rei sobre nós, tu mesmo te tornaste aquele que fazia Israel sair e o fazia entrar. E Jeová passou a dizer-te: És tu que pastorearás meu povo Israel, e és tu que te tornarás líder de Israel. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel ao rei em Hebron, e o rei Davi concluiu com eles um pacto em Hebron, perante Jeová. Depois ungiram a Davi rei sobre Israel. Davi tinha 30 anos de idade quando se tornou rei. Reinou por 40 anos. Em Hebron reinou sobre Judá por 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou por 33 anos sobre todo Israel e Judá. Por conseguinte, o rei e seus homens foram a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam no país, e estes começaram a dizer a Davi: Aqui não entrarás, mas os cegos e os coxos hão de repelir-te. Pensando: Davi não entrará aqui. Todavia, Davi passou a capturar a fortaleza de Sião, isto é, a cidade de Davi. De modo que Davi disse naquele dia: Aquele que golpear os jebuseus estabeleça contato por meio do túnel de água tanto com os coxos como com os cegos, que são odiosos para a alma de Davi. Por isso é que se diz: o cego e o coxo não entrarão na casa. E Davi passou a morar na fortaleza e ela veio a ser chamada de Cidade de Davi. E Davi começou a construir em todo o redor, desde o aterro e para dentro. Davi foi assim ficando cada vez maior, e Jeová, o Deus dos exércitos, era com ele. E Hirão, rei de Tiro, passou a enviar mensageiros a Davi, bem como cedros e trabalhadores em madeira e trabalhadores em pedra para os muros, e eles começaram a construir uma casa para Davi. E Davi ficou sabendo que Jeová o estabelecera firmemente como rei sobre Israel e que exaltara seu reino por causa do seu povo Israel. No ínterim, Davi tomava mais concubinas e esposas de Jerusalém depois de ter chegado de Hebron, e continuaram a nascer a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua e Sobabe, e Natã, e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. E os filisteus chegaram a ouvir que haviam ungido a Davi rei sobre Israel. Em vista disso, subiram todos os filisteus para procurar a Davi. Quando Davi ouviu isso, então desceu ao lugar de difícil acesso. E os filisteus, da sua parte, entraram e andaram percorrendo a baixada de Refaim. E Davi começou a indagar de Jeová, dizendo: Devo subir contra os filisteus? Entregar Mosás na mão? A isto Jeová disse a Davi: Sobe, porque sem falta entregarei os filisteus nas tuas mãos. Portanto, Davi chegou a Baal-Perazim e Davi foi golpeá-los ali. Por isso ele disse: Jeová irrompeu através dos meus inimigos na minha frente, como uma brecha feita por águas. É por isso que chamou aquele lugar pelo nome de Baal-Perazim. Por conseguinte, deixaram ali os seus ídolos, e Davi e seus homens os levaram assim embora. Mais tarde, os filisteus subiram mais uma vez e andaram percorrendo a baixada de Refaim. Em vista disso, Davi indagou de Jeová, mas ele disse: Não deves subir. Vai em contorno até a retaguarda deles, e tens de chegar a eles defronte dos lentiscos. E suceda que, quando ouvires o ruído de marcha nas copas dos lentiscos, nesta hora age com determinação, porque nesta hora Jeová terá ido na tua frente para golpear o acampamento dos filisteus. Por conseguinte, Davi fez assim, exatamente como Jeová lhe ordenara, e ele foi golpear os filisteus desde Geba até Gezer.